Fala, rapaziada, beleza? Vamos aqui para o próxima aula, né? Aula, não gosto de falar aula porque eu não dou aula para ninguém, sou bem burro, não quero dar aula para ninguém, porque dar aula gera muita responsa, né? E eu não quero ter responsa, afinal a empresa é sua, a vida é sua, responsabilidades suas. Então vamos lá. Tá aqui. Administrando sua oficina mecânica, analisando os números. Vamos lá. A análise dos números da empresa é fundamental para tomar decisões pontuais ou emergenciais na oficina mecânica. E esses números devem ser analisados no dia a dia da empresa ou semanalmente, quinzenalmente, de uma forma que possa ser corrigida uma trajetória da empresa antes que entre para o vermelho na cor do controle financeiro. Mas o que pode ou deve ser analisado pelo gestor e até mesmo pelo gerente ou responsável pela parte da oficina? São várias essas possibilidades, com algumas variáveis e alguns históricos de estudos. Vamos explorar 4 importantes itens que devem ter seus números acompanhados de perto. Abre aspas. Ao acompanhar o fluxo de carros no mês e do mês, preste atenção ao ticket médio, quanto maior, melhor, fecha aspas. Fluxo de carro. Se o objetivo da oficina mecânica é fazer reparos em veículos, claro que o fluxo de carros é muito importante. Esse número pode ser mensal, por exemplo. Analise o fluxo de carro do mês e no mês. Como assim? Vamos a um exemplo. Hoje, por exemplo, é dia 10. Posso analisar a quantidade de carros no mês, ou seja, nesses 10 dias e do mês, puxando os últimos 30 dias, analisando os números do último dia 11 mês anterior até o dia 10. Esse fluxo de carros ajuda na decisão. Pera, eu não entendi muito bem isso aqui. Como assim? Vamos a um exemplo. Hoje, por exemplo, é dia 10. Posso analisar a quantidade de carros no mês, ou seja, nestes 10 dias e do mês, puxando os últimos 30 dias. Ah, entendi. Analisando os números do último dia 11 mês anterior até o dia 10. Esse fluxo de carros ajuda na tomada de decisão como buscar novos clientes, investimentos em divulgação e nas mídias digitais. Se sua empresa tem um fluxo bom e contínuo de carro, fica uma dica importante: acompanhar o ticket médio, ou seja, quanto na média, qual valor cada carro deixa na oficina. Quanto maior esse número, melhor, pois você consegue vender mais serviços e peças em um mesmo veículo, com menos riscos. Menos riscos eu já não vou nem falar que discordo, eu já acrescento algumas coisas. Discordar é muito pesado para mim. Então, discordar é. Quando eu falo discordo, é porque parece que eu sou o dono da certeza, eu sou o dono da razão. E eu não quero ser o dono da razão, mas nem fodendo. Então, eu acho que aqui eu só complemento. Mas, enfim, vamos para o segundo. Movimento diário. Esse fluxo de carros é movimento. Esse fluxo de carros e movimento financeiro é muito curioso no setor automotivo. É muito comum a segunda-feira ser o dia de maior entrada de carros e a sexta-feira o dia de maior saída de carros. O dia que antecede o final de semana. Esses números devem ser analisados de forma que possa ter um controle diário e um planejamento financeiro. Ao analisar o fluxo financeiro, é nítido que os dias 5 e 20 são datas que há grande saída do fluxo de caixa, pois são datas comuns de pagamento de impostos e salários, por exemplo. É por isso que nós paramos em 2018, nós deixamos de pagar 2 vezes ao mês para pagar uma vez só no mês. O que aumentou e muito a nossa quantidade de carro. Depois eu vou dar algumas teorias do que pode ser, mas enfim. Abre aspas. O ponto de equilíbrio demonstra o quanto madura está a gestão da empresa, e esse número é fundamental para a saúde financeira, fecha aspas. Outro ponto. Ponto de equilíbrio. Esse ponto, esse equilíbrio é mais um número importante para a gestão da empresa. Esse importante número é alcançado quando a venda bruta total da oficina, é igual ao valor total das despesas operacionais, alcançando assim o equilíbrio. E como já abordamos nessa coluna, quanto mais cedo a empresa atingir esse ponto, mais dias de lucratividade haverá para a empresa, mais metas podem ser atingidas e mais comissões, ele colocou aqui comissão pode ser paga, mas é comissões, né? De acordo com a forma de contrapartida definida. Outra coisa, posição do estoque. Dinheiro parado em estoque é um número negativo. Peças paradas em estoque também, mas devemos ter as peças disponíveis para uma venda rápida. Por exemplo, filtros e lubrificantes. Assim, saber o que se tem no estoque é um número fundamental para a gestão da oficina. Quanto em quantidade de itens se tem no estoque hoje? Quanto em dinheiro parado se tem no estoque hoje? Eu acrescento. Quanto se tem no estoque a vencer amanhã, a vencer depois de amanhã, a vencer semana que vem?
que é muito importante. Notas importantes. Decisão pontual é quando o empresário tem pequenas correções na empresa e isso deve ser feito junto com os colaboradores. Em uma forma de melhoria contínua, temos reunião relâmpago diária, entre aspas, RRD, reuniões rápidas para pequenos acertos no dia a dia da empresa. Decisão emergencial é quando algum grave problema e devem ser tomadas decisões urgentes para corrigir um fluxo de carros, um estoque em excesso ou em falta de produtos, o movimento diário e o ponto de equilíbrio. Então, aí tem a conclusão aqui, devemos analisar sempre os números da empresa, é fundamental para a saúde da empresa, para ter metas para o time atingir, nada mais é do que colocar esses números para que todos saibam quantos carros devem ser reparados, quantas horas de serviço devem ser vendidas, qual é o lucro líquido, qual é a margem, enfim, e etc. Analisando os números, é possível determinar ações de treinamento, motivação para que cada colaborador passe a crescer, tanto profissionalmente como pessoalmente, em eficiência produtiva. Mas não se esqueça que além de ser mecânico, tem que ser gestor. E é exatamente. É o que o meu irmão sempre na oficina, sempre. Hoje, em 2020, né, 2020, quantos anos? A gente está com... em outubro desse ano vai fazer 33 anos a Matriz, a primeira empresa que o meu irmão criou. 33 anos. E ele colocava a mão na massa nos primeiros, sim, a mão na massa, assim, arrumar carro, trocar escapamento, trocar vela, filtro, lâmpada, tudo, nos primeiros 5 anos de empresa. Depois disso, a gerência, a administração. Quando eu entrei na empresa em 2000, eu entrei na empresa em 2002, mas eu estava estudando ainda, então eu ia dia sim, dia não, tal, ia 2 horas da tarde, voltava às 6, 7, enfim. Quando eu realmente comecei todo dia, foi em 2004. 1º de agosto de 2004. Comecei todo dia, uniforme e tal, e eu ficava no pátio. Até porque meu irmão queria que eu ficasse no pátio para aprender. Ficava junto com um colaborador nosso, que eu já falei, que ele trabalhou com a gente 18 anos. Depois ele abriu a oficina dele, está aberta até hoje lá, menos de 1 quilômetro da gente. Eu ia na casa dele, dormia, porque ele... Eu já contei essa história, depois vocês assistam aí. Que ele tinha um filho e tal, e a gente ficava... Ele tinha home theater da hora, na época do Velozes e Furiosos 1 e tal, ele era eletricista na empresa, e tipo, era o cara que mais era pra frente, sabe? Era o cara mais jovem, assim, de questão de música, de questão de se vestir, questão de ter as coisas, questão de comprar. Nem aquele mecânico largadão, aquele mecânico que quer que se foda, não, era um mecânico atualizado, tipo, primeiro celular, tipo, tinha os radinhos, aqueles Pioneer Golfinho, ele tinha nos carros dele, o carro dele era o mais da hora da empresa. Então, era o cara que eu mais ficava limpando ferramenta, ele pegava o alternador, Renan desmonta o alternador, Renan desmonta o motor de partida, Renan busca essa peça, aperta pra mim, segura isso, força isso e tal, liga o carro, enfim. E aí, depois de uns 4 anos de empresa, meu irmão falou, vai pra administração, você vai ficar comigo e com a sua irmã. Você vai ficar com a gente. Vai ficar do lado. Você vai acompanhar a gente, fazer as vendas, nota fiscal, atender cliente, montar orçamento, tudo, eu vou te ensinar. E é o que eu acho mais importante para um dono. Eu acho que o dono ele tem que ficar na gerência. Ele pode manjar muito de arrumar o carro. Ele pode arrumar 1000 carros e dar garantia em um. Ah, Renan, a cada 1000 carros eu dou garantia em um. Só que o colaborador, a cada 1000 carros que ele faz, ele dá garantia em 500. Troca o colaborador, filho. Troca. Dá treinamento, muda o procedimento. Não é nem às vezes a pessoa que é ruim, a pessoa que é errada. Não. É o seu procedimento da sua empresa que é uma bosta. Que é incompleto, que é errado, que é superficial, que é complicado, que é difícil. Então, às vezes, o colaborador ele só está errando porque você está pedindo errado, você está pedindo no momento errado, na quantidade errada, alguma coisa de errado na sua empresa tá errado. Alguma coisa na sua empresa está errado. Eu vejo muito dono que ele não olha para a empresa. A empresa sempre está certa, o dono sempre está certo. Eu tenho tios até hoje que é difícil conversar porque eles sempre estão certo em tudo, porque eles ganham muito dinheiro, eles deram certo na vida. Então, como eles deram certo na vida, tudo que eu, jovem, eu cabaço, trouxa, imbecil, tudo que eu falo, tô errado, porque eu não tenho 45 anos de comércio, porque eu não tenho 50 anos de comércio. Então tudo que eu falo tô errado. Então, tem muito dono de empresa que é assim.
ele acha que só o funcionário está errado. Beleza, ele pode estar errado, mas por que ele está errado? Por que ele chegou a estar errado? O que ocasionou ele? Ele era certo ou ele do nada ele começou errado? Ele começou errado porque ele é incompetente? Ou ele começou errado porque faltou informação boa, porque é o que hoje a gente vê na internet. Na internet tem muita informação, mas hoje 90% da informação na internet é puro lixo misturado com merda, misturado com churume. Tudo isso. São poucas informações que você consegue pegar boa. Então, será que você consegue? Será que você, dono, tem capacidade de treinar seu colaborador? Porque às vezes o dono não tem, às vezes o dono precisa terceirizar o treinamento. Às vezes ele não tem capacidade, às vezes ele está tão ocupado fazendo outras coisas que ele tem que terceirizar, velho. Então o dono ele tem que saber o que está acontecendo, porque demitir é muito fácil e contratar outro é fácil. O problema é você manter um nível alto de qualidade, de excelência. Isso aí envolve muito a qualidade do dono, a qualidade dos gerentes. Agora, envolve muito. Eu mesmo, aqui hoje na minha empresa, lá na empresa do meu irmão, a gente falava, cara, às vezes o mecânico ele está errando por causa de um procedimento errado. Ou um procedimento que não existe. Vamos criar um procedimento? Vamos criar. Pega o contrato de trabalho. A partir tal, vai fazer isso, é assim que faz, é assim, assim, assim. Ou você coloca lá, pesquisa que todo mundo. Gente, está errando muito. Por quê? Porque por causa disso. Tem 8 motivos. Coloca no contrato de trabalho. Pega os 8 motivos. Gente, como é que a gente pode colocar no contrato? Coloca, tá, tá, tá. A partir daquele momento ele para de errar. Então, você só treinar, eu acho errado. Você tem que treinar e criar um bloqueio, criar uma segurança em papel. Papel. Você precisa criar segurança em papel, caneta e papel. Você precisa criar uma segurança assim. Treinar, 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 dar palestra, chamar um cara que cobra $1 milhão para dar palestra, bate palma, grita igual uma foca, igual um retardado, fica lá gritando. É fácil. Agora eu quero ver você fazer o colaborador lembrar daquilo que ele assistiu. Você vai gravar a palestra, você vai gravar o curso, você vai dar um DVD, você vai dar um pendrive com aquele treinamento para ele assistir quando ele quiser, ou você vai colocar aquele treinamento em papel. Então é complicado. Mas enfim, eu acho que era isso que eu queria falar. Não lembro de mais nada. Se eu lembrar de alguma coisa aqui, eu complemento em outro vídeo, tá bom? Então é isso. É nóis, tamo junto, um abraço e até a próxima.